Fala galera, professora Letícia Vogt, estou de volta para o nosso último bloco sobre o lucro real. No último bloco a gente estava falando como chegar, né, no real valor a ser tributado, colocamos a questão das adições, exclusões, as despesas necessárias, e agora a gente vai ver quais são então essas adições que realmente a gente precisa para poder aplicar. Então vamos lá. Lembrando que, né, a gente tem que sempre utilizar, além da legislação, a instrução normativa, no seu artigo 62 a 1700, regulamenta, e ela define o quê? Ela vai definir o que a gente vai adicionar, então, nesse lucro líquido. Por que eu adiciono, né? Eu adiciono conforme determina a lei, para depois fazer as exclusões e chegar realmente na base para ser tributado. O que eu vou adicionar ao meu lucro líquido, então, nesse período, para poder apurar o imposto de renda da pessoa jurídica? Os custos de despesas, os encargos, as perdas, as provisões, as participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido, que, de acordo com a legislação do imposto de renda da pessoa jurídica, não sejam dedutíveis. O que mais que eu vou poder adicionar também? Os resultados, os rendimentos, as receitas, quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido, que, de acordo com essa mesma legislação, devem ser computados na determinação do lucro real. Lembrando que, né, essa lista, ela não é exaustiva, então pode existir outras possibilidades também aí para a gente conseguir fazer a adição. Da mesma forma que a gente fala em adição, a gente tem a necessidade de apurar as exclusões, né? O que são as exclusões? Aquilo que a gente pode excluir, reduzindo aí a nossa tributação. Então, de acordo com a mesma IN, de acordo também com o Decreto-Lei 1598, nós temos como o que a gente pode excluir, então, do lucro líquido. Os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido. Os resultados e os rendimentos, as receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com essa mesma legislação, não sejam computados no lucro real. Então, a gente vai ter que apurar, pegar linha por linha na hora de fazer a apuração para poder realmente ver o que a gente vai adicionar ou o que a gente vai excluir. E aqui a gente vai chegar num valor para você poder visualizar exatamente o que acontece. Conseguir apurar, então, o quê? O lucro líquido do período. Então, por exemplo, essa empresa, né, teve um prejuízo anterior de 40 mil reais. Tá bom. Fui lá, peguei o lucro líquido do período, que era de 22 mil. Segundo a legislação, apliquei as minhas adições de 10 mil e exclusões, ou seja, subtraí, diminuí de 2 mil. Qual que é o valor a ser tributado, então? 30 mil reais. Então, o que eu realmente vou tributar para fins de lucro real é essa base, essa pizza de 30 mil reais. E sobre esses 30 mil agora? Quanto que a gente vai incidir? Qual que é a alíquota, né, percentual de alíquota que incide para apurar o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido? Quando eu for apurar, por exemplo, sobre esse valor aqui, ó, sobre os 30 mil, eu vou aplicar quanto? 15% percentual, ou seja, né, eu vou tirar aqui para você olhar para mim, ó. Base de cálculo, pizza, 30 mil reais, alíquota de 15% para apurar o imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Então, lembra da pizza, que é a nossa base de cálculo. E temos também, eu falei antes que é reflexo, a gente vai ter incidência da contribuição social sobre o lucro líquido, só que sobre essa mesma pizza, eu vou incidir quanto? Eu vou incidir um percentual de 9%. Lembrando que, além dos 15% do imposto de renda da pessoa jurídica, pode ter um adicional de alíquota de 10%, ou seja, se para fins de apuração do imposto de renda, né, tiver um excesso de 20 mil mês, né, para cada mês que tiver 20 mil mês, exceder os 20 mil no mês, além dos 15%, eu ainda vou ter um adicional de alíquota de 10%, certo? E assim, diferente de quando eu faço a apuração de todo o restante, que eu apurei adições, exclusões, para poder chegar no lucro real e aplicar os 15%, em cima desse valor que excede os 20 mil reais aqui, ultrapassou os 20 mil reais, eu não tenho essa opção de dedução, é o valor cheio, eu vou aplicar 10%. Então, dependendo da situação, eu não vou pagar o imposto de renda só de 15%, eu vou pagar também aí mais 10%, ou seja, chega a 25% em relação ao imposto de renda. Em relação a essa questão das deduções, né, lembrando sempre o quê? O que é dedução, né? Dedução é você poder abater, reduzir
do quê? Do lucro real. Da minha pizza total, eu consigo tirar algumas fatias para chegar num valor real para poder incidir aí o imposto de renda. Que tipo de dedução que a gente pode fazer, né, desse lucro real? Vou excluir imposto retido na fonte, por quem, né? Por qualquer serviço prestado sujeito à retenção. Também outros tipos de retenção em relação a serviços ou vendas, aqueles que você faz operação com órgãos públicos. O imposto de renda pago sobre o ganho líquido em renda variável e operações de ED, que é essa parte de movimentação financeira, a parte de bolsa lá. O imposto de renda retido também na fonte incidente sobre aplicações financeiras e os incentivos fiscais. Todos esses itens aqui, de acordo, né, tanto com o regulamento do imposto de renda lá no artigo 226 e 228, como a própria lei 9430, são possíveis de deduzir. Na primeira parte da aula, eu falei, olha, aqui tem uma lista de leis para vocês irem acompanhando, e vocês podem verificar que, dependendo do tipo do que a gente está tratando aqui, a gente usa uma lei ou outra. Por isso que aquele rol de legislação inicial lá ficou tão extensa, porque para cada tipo de operação, cada tipo de aplicação, a gente acaba tendo uma legislação diferenciada. No outro módulo, né, no início do módulo, eu falei assim, como é que se dá a opção pelo lucro real? Se dá no momento do recolhimento da primeira DARF daquele ano. Paguei a primeira DARF, informei o código do lucro real, seja ele por estimativa, seja ele trimestral, automaticamente eu estou optando pelo lucro real. Beleza. Se eu fizer, agora é aquela parte de obrigação acessória, né? O que é obrigação acessória? É justamente o preenchimento da DARF de uma forma correta. Se o contribuinte for obrigado a optar em fazer o recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica anual, certo? O que acontece? Ele vai ter que optar ou por estimativa ou ajuste, que é o ajuste anual. E daí os códigos mudam também, certo? 2362 e 2430. E o código sempre separado. Você recolhe imposto de renda e a contribuição social, preenchendo o DARF para um e o DARF para o outro. Contribuição social também, se for estimativa 2484 e o ajuste 6773, ok? O que acontece? Em relação aos códigos, aqui, nesse aqui, nós estamos usando para as entidades não financeiras, tá? Agora, se forem atividades financeiras, os códigos mudam. Pode ver, ó. 2362, aqui passa para 2319. Ali era 2430, passa para 2390. O que vai acontecer se, na hora de fazer a opção, você fizer o recolhimento do primeiro imposto de renda pelo código errado? Você vai ficar vinculado ao resto do ano, ou você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma retificação, vai ter que fazer uma redarf junto da Receita Federal, vai ter que explicar que estava errado. Daí, até que a Receita entenda que você fez o recolhimento, que a sua opção do primeiro pagamento, que o código estava errado, até aí você já está obrigado. Então, muito cuidado na hora de preenchimento da DARF para utilizar realmente o código correto. Se a opção for estimativa ou ajuste anual, são outros códigos também, tá? Você não precisa decorar, não. Só você vir aqui no material e dar uma olhadinha. Código da Receita, se for em relação a trimestral, né? Se for entidades não financeiras, está aqui o resuminho. Se for financeiras, não financeiras e as optantes pelo lucro real, ok? Códigozinhos. Um ponto importante aqui que eu queria trazer para vocês é se eu paguei a maior ou de forma indevida o imposto de renda da pessoa jurídica, o que eu posso fazer? O contribuinte vai ter que providenciar um procedimento chamado, né, compensação via Perdicomp. O que acontece? Primeiro, o que é compensar? O artigo 170 do Código Tributário Nacional prevê o seguinte: quando eu, contribuinte, devo para o fisco e o fisco deve para mim. O que é isso? É um encontro de contas. Letícia, devedora, como contribuinte, deve para o fisco federal, que é meu credor e eu sou devedora. Mas, por exemplo, eu tive eu paguei a maior imposto de renda antes. Errei, declarei a maior. Fiz uma retificação, sobrou crédito para mim então. Mas devo, no próximo ano, um tributo para o fisco. Então, o que eu vou fazer? Vou requerer de forma administrativa, junto da Receita Federal, um processo de compensação tributária, onde eu vou demonstrar o crédito que eu tenho, por conta do que eu paguei a maior ou porque eu paguei indevidamente, e o futuro tributo que eu deveria pagar, eu vou usar o crédito para pagar. Então, por exemplo, se eu vou almoçar com você, tá? Vamos almoçar. Daí eu esqueci minha carteira. Daí eu vou ao golpe da carteira, né?
Pode pagar para mim hoje o almoço? Tá bom. Você pagou, o almoço deu R$100, teria que ser o quê? 50 para cada uma, certo? Beleza. No próximo almoço, quando a gente sair de novo, eu vou dizer, deixa que eu te pago agora, porque lembra aquele dia que você pagou lá para mim? Vamos compensar aquilo que eu te devo. Então, compensação tributária é igual a compensação civil. O que vai acontecer aqui? Dentro do próprio ambiente virtual da empresa, que chama ECAC, né, da Receita Federal, que normalmente quem tem acesso são os contadores, porque eles têm acesso ao certificado digital da empresa, mas a empresa também pode o quê? Outorgar uma procuração. Pode lhe outorgar uma procuração. E você, por meio da sua pendrive de advogado, vai acessar o ECAC e automaticamente vai conseguir acessar o ambiente virtual também do empresário. O que é esse ambiente virtual? Ali está a vida da empresa, toda. Todas as declarações, parcelamentos, débitos, relatório fiscal, tudo o que acontece com aquela empresa junto da Receita Federal está dentro do ECAC. O que acontece? Se eu tive um pagamento a maior indevido a título de lucro real, a gente vai requerer o quê? A gente vai requerer a compensação administrativa através do PERDICOMP, que é o processo eletrônico de compensação que é feito através do ECAC. Portanto, deixa eu botar aqui, a gente vai fazer esse processo eletrônico e automaticamente a gente vai ter o quê? A restituição através da compensação eletrônica, certo? Em relação ao lucro real. Isso funciona para outros tipos de pagamentos indevidos a maior? Sim, tá? Mas aqui em especial. Além do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, eu mencionei inicialmente que não é só isso que incide para quem está no lucro real, mas também tem que pagar PIS e COFINS, que são duas contribuições previdenciárias que bancam a Seguridade Social. Por quê? Previdência, assistência e saúde são nada mais, nada menos do que as contribuições que bancam a possibilidade do segurado ter um auxílio-doença, de ter uma aposentadoria, de ter um abono salarial, de ter um salário-desemprego. Então, o segurado paga a sua parte, mas a empresa também paga. Então, sobre o quê? Sobre o PIS e COFINS, são dois, né? PIS e COFINS a gente fala junto, mas é PIS e COFINS, tá? Então, PIS e COFINS incide o quê? Sobre o faturamento da empresa. E dentro do lucro real, ele também tem que pagar, então, além da contribuição social sobre o lucro líquido, ele também tem que pagar PIS e COFINS. Bom, o que a gente tem que levar em consideração? Para lucro real, PIS e COFINS, ele é não cumulativo, tá? E a apuração vai ser mensal. Antes eu falei o quê? O imposto de renda da pessoa jurídica é pago de forma trimestral. A cada trimestre a gente apura, faz a apuração e faz o recolhimento. PIS e COFINS não. Você vai fazer uma apuração separadamente, vai apurar mensalmente essas contribuições e vai fazer o pagamento, tá? O que acontece? Como ele é não cumulativo, ele vai incidir em cada cadeia produtiva, certo? Com a possibilidade de quê? De apropriar créditos. Ou seja, né? Vai poder aproveitar despesas, encargos. E o que acontece com isso? Tudo isso me seja o quê? Redução na minha base de cálculo. Eu consigo, né, utilizar isso abatendo, então, essas despesas, esses encargos. Portanto, PIS e COFINS vai incidir o quê? Sobre a minha receita bruta, segundo o artigo 12 da Lei 15.908, certo? Fica aqui, gente, então, né, o finalzinho da nossa aula e o convite para você, né, reiterando o convite para você me seguir lá no meu canal do YouTube, professora Letícia Vogt, também no meu Instagram, que tem bastante conteúdo de tributário, questões de tributação, de prática, enfim. Fico por aqui, agradeço a atenção e a parceria e a companhia até o exato momento, tá bom? Beijo da prof, muito obrigada.